Meus caríssimos e amados irmãos, estimadas irmãs, uma grande alegria nos encontrarmos aqui pelos canais da USE, Franca, né? Nossa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, na nossa regional aqui de Franca. E aproveitarmos esses momentos para algumas reflexões breves, ainda que sejam, a respeito do Evangelho de Jesus. O capítulo em estudo é o capítulo 6º, do Cristo Consolador. E as mensagens que nos chegam são o advento do Espírito de Verdade, que traz para nós a visão consoladora do Evangelho de Jesus, mostrando o antes e o depois, tudo aquilo que aconteceu até a vinda do Cristo e posteriormente tudo o que sucedeu após a chegada de Jesus entre nós. O interessante é que a mensagem da noite vem muito a calhar no momento de grande inquietação da humanidade, momento de grande incerteza, guerras, pandemias, enfim, doenças, problemas econômicos decorrentes disso tudo, uma hora de provações para a humanidade como um todo, envolvendo tanto os que têm necessidade de coisas, diríamos assim, dispensáveis para a sua sobrevivência, e aqueles que até possuem de sobra os recursos necessários. Ninguém escapou dessa hora difícil da humanidade. Ninguém pôde passar incólume por isso. Se a pessoa não foi atingida diretamente pela enfermidade, pelo vírus, ou não está sendo atingida diretamente pela guerra, como estão os nossos irmãos ucranianos, nós verificamos que nem por isso nós estamos isentos de enfrentarmos as nossas lutas, os nossos problemas, e as consequências, de uma maneira geral, acabaram também por nos atingir, por nos alcançar de alguma forma. De modo que todos nós vivemos, ao mesmo tempo, o drama da humanidade, porque nós somos humanidade. Nós somos parte integrante desse contexto. E não estamos imunes a problemas, se não os problemas de natureza global, né? Esses problemas que atingem a humanidade como um todo, temos também as nossas lutas individuais, temos as nossas provações pessoais, temos no âmbito da família, no âmbito do trabalho, às vezes no próprio corpo físico, no mundo mental, no mundo afetivo, no mundo sentimental. Todas as pessoas, de uma certa maneira, às vezes são testadas. As almas são provadas de vez em quando, dizia já um pensador. E por que dizia isso? Porque num determinado momento está tudo bem, nós estamos fluindo na vida como se tudo tivesse tranquilo, normal, nada fosse mudar. De uma hora para outra, pode ser que as coisas se alterem e de repente nos vejamos aí abraçados com provações, com dificuldades, com problemas os mais variados, os mais diversos, alguns solucionáveis e até com uma certa brevidade, uma certa rapidez, outros talvez não, outros às vezes requerem soluções mais demoradas, né? Requerem mais trabalhos, mais envolvimento econômico, financeiro, medicamentoso, às vezes cirúrgicos. Enfim, não há quem possa dizer que não tenha as suas apreensões, as suas preocupações, as suas dificuldades. Mas antes de Jesus, as coisas não tinham assim grandes, diríamos, repercussões, porque elas aconteciam muito isoladamente, nos ambientes mais remotos, né? Havia solidariedade, claro, nós temos aí a própria experiência, depois do Cristo, da Casa do Caminho, né? Em que os discípulos resolveram dar atendimento às necessidades do semelhante, em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ao longo da sua jornada, ele atendeu a todos aqueles que o procuravam, com os mais variados tipos de problema, né? É interessante perceber que as mais diversas pessoas procuravam Jesus pelos mais diversos problemas.
né? Nós vemos Nicodemos, que era um homem notável, de saber extraordinário, procurar Jesus porque tinha uma dúvida cruel, uma dúvida incrível, né? O que ele precisava fazer para ganhar a vida eterna, né? Mas Jesus é preciso nascer de novo. E ele era um filósofo, era um doutor da lei, era um homem letrado, tinha conhecimento da vida e, no entanto, não tinha a menor noção da imortalidade da alma e das suas várias experiências reencarnatórias, que é no que consiste a fala de Jesus de que era preciso nascer de novo. Passada uma experiência, nos preparamos para a próxima. E na próxima experiência, com a bagagem adquirida, nós temos maiores chances de nos sairmos melhor. Muitas vezes, uma existência é para corrigir desvios, acertar o passo, né? Alinharmos a nossa caminhada com Jesus. E, nesse caso, é preciso que algumas sucessões reencarnatórias venham nos preparar para viver essa maravilha da dimensão crística da felicidade, da alegria, de uma vida plena, de uma vida abundante, como Jesus disse. Então, antes de Jesus, não havia esse tipo de preocupação, essa solidariedade. Havia, às vezes, até o oposto disso, a indiferença, né? Nós vemos lá, mesmo contemporaneamente com Jesus, a mulher da hemorragia era banida da vida social. Não podia viver em sociedade porque tinha um fluxo hemorrágico, como diz o texto, né? Deveria ser um fluxo menstrual descontrolado, e durante 12 anos ela penou não somente a humilhação daquele fluxo sanguíneo ininterrupto, como também a humilhação de ser mandada para fora da cidade, viver nos ermos, ser banida do livro dos vivos, como se fosse portadora de uma doença infecto-contagiosa. Então, naquele tempo, essa consideração com o sofrimento do outro não era dessa maneira tão explícita em que se tornou depois da presença de Jesus. A consideração com os dementados, os que tinham problemas mentais, era zero. Eles viviam isolados. Quando Jesus encontra o gadareno, né, o possesso de Gadara, como se convencionou chamá-lo, né, ou o endemoniado gadareno, ele estava nas catacumbas, estava vivendo como um morto-vivo no cemitério, ou como um vivo-morto no cemitério. E então Jesus o recepciona, ouve-o, socorre-o e ele se liberta. E Jesus fala para ele: vai lá dizer para os seus o que Deus fez por ti através de mim. Então, com Jesus, essa visão de sofrer sozinho, de sofrer miseravelmente, de sofrer sem socorro, ela foi abolida, pelo menos para os cristãos. E isso serve para poder contagiar as almas por todos os lugares onde a manifestação do amor acontece, socorrendo, auxiliando as pessoas necessitadas. Verificamos isso após Jesus com uma explosão, como uma explosão da bondade. É como se o homem descobrisse a bondade na sua versão mais simples, mais eficiente, na sua versão mais, diríamos assim, simbologicamente rica. Porque socorrer os necessitados, consolar os sofridos, foi uma pedra de toque do trabalho de Jesus. Dizíamos, Nicodemos procurou por uma razão. A mulher da hemorragia procurou por outra razão. Ela queria se livrar daquele mal, ela queria encontrar paz para o seu espírito, saúde para o seu corpo, compreensão para o seu problema. E queria se livrar do incômodo problema que a tirava do convívio social. Quem o procura
também para uma outra razão, é o chamado mancebo rico, o jovem rico, que já era possuidor de uma fortuna imensa, mas não tinha paz de espírito. O que adiantava ter uma fortuna gigantesca e não ter paz de espírito? Foi procurar Jesus. E a pergunta que ele fez não era apenas esclarecedora, era também consoladora. Buscava a consolação espiritual, embora ele de pronto não compreendesse. Vai, meu filho, vende o que você tem, você quer a vida eterna? Porque ele perguntou, como é que eu faço para herdar a vida eterna? A ideia de herança, né? Ele já era detentor de uma herança gigantesca, afortunada, monetariamente, patrimonialmente, mas carregava um vazio na alma por não ter paz de espírito, por não ter tranquilidade. E aí pergunta, o que eu devo fazer para herdar? Quer dizer, herdar é ganhar sem fazer esforço. A herança é fruto do esforço de uns para gáudio e deleite dos outros. Tanto que a herança só existe quando o detentor do patrimônio desaparece. Aí se faz a partilha dos bens, o que toca para cada um. Nem sempre é uma partilha pacífica. Nem sempre. Fator de perturbação para quem deixou aquela herança para os seus herdeiros. Quando é pacífico, é tranquilo. Fica todo mundo em paz, fica todo mundo bem. Mas como nem sempre é assim, pode acontecer de nós carregarmos o fardo do remorso por causa das questiúnculas legais, jurídicas de partilha de patrimônio. Mas ele queria saber, ele queria herdar o reino do céu sem fazer esforço, porque herdar é não fazer esforço, conquistar é outra coisa. Quando eu quero conquistar algo, eu sei que vai haver uma contrapartida de esforço. Mas quando eu quero herdar, eu só fico na expectativa do direito. Um dia vem para mim, preciso apressar. Então, foi perguntar a Jesus. Jesus diz, vai lá, vende metade, só metade do que você tem. Dá aos pobres e vivereis a vida eterna. Vivereis a vida de felicidade, porque você compartilhou, você distribuiu, você ajudou, você auxiliou, teve empatia com o problema do próximo, então você ganha. Naquilo que você abriu mão, você ganha um outro tipo de patrimônio. Um patrimônio moral, um patrimônio espiritual rico, que dura para a eternidade. A fortuna, a herança, seja a fortuna de herança, ou de conquista, ou de trabalho, ou de transmissão, ou qualquer coisa, não importa. Aqui na Terra, ela vai se extinguir um dia. Vai mudar de mão. Mas o bem que você faz com ela, você nunca perde, jamais perderá. Então Jesus veio trazer esse tipo de consolação para uma mente atribulada, como a de Nicodemos, para uma mulher atormentada, sofrida, miseravelmente maltratada, como a mulher da hemorragia, a hemorroíça. Foi consolar o coração de um jovem inquieto, inseguro sobre o que viria a acontecer depois que a vida aqui cessasse, na vida eterna. Consolou dizendo, a solução para isso é você dividir o que tem, compartilhar o que tem, distribuir parte, não precisa ser tudo, mas abra mão, desprenda. Isso já faz parte, porque não vamos levar nada daqui. O apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, ele fala isso. É certo que nada trouxemos quando para cá viemos, e não menos certo é que nada levaremos quando daqui partirmos. Alertou o apóstolo Paulo, seu discípulo querido. E por que
o apóstolo Paulo fez isso. Porque ele sabia dos desdobramentos espirituais, ele tinha ouvido isso de Jesus. Ele viveu esse tempo todo para aprender, depois de muitas cabeçadas pela vida. O apóstolo Paulo viveu tempo suficiente para assimilar o ensinamento do Consolador. E ao invés de um algoz impenitente, cruel, né, insensível, como se mostrou até ali na porta de Damasco, ele se tornou o arauto da Boa Nova. Aquele que ajudou a distribuir esse evangelho de luz, essa boa nova de luz que Jesus havia trazido, que Jesus nos trouxe. O apóstolo Paulo expandiu isso para o mundo todo. Fez-nos crer nesse Deus amor, nesse Deus bondade, no Deus misericórdia, no Deus generoso e bom, infinitamente generoso, infinitamente bom, bom em grau supremo, justo em grau supremo. Então o apóstolo Paulo ajudou a perenizar a mensagem do Evangelho, essa mensagem consoladora que nos chega, a mensagem que vem nos socorrer em horas de dificuldade. Jesus diz aqui no texto do capítulo 6, né, no item 5, que ele se sentia demasiadamente tocado das misérias humanas. E como nós nos envolvíamos em sofrimentos gratuitos, desnecessários, em outras palavras, é isso que Jesus vem nos alertar. E ele dizia, como o bem ficou esparso, é aqui e ali, eu vim juntar em feixes o bem esparso. Então Jesus aglutinou todas as forças do bem, por isso nós atuamos às vezes individualmente num caso ou no outro, mas temos hoje, até por escolha, a preferência de atuar em grupos de trabalhadores do bem, que espalham essa consolação pelo mundo, onde quer que estejamos. O Evangelho é muito claro, o evangelista diz que Jesus, impondo as mãos, curava. E abrindo a boca, ensinava. Não havia nenhum gesto do Cristo que não tivesse uma consequência para o bem. Não havia uma palavra que não dirigisse até o ponto do socorro, da consolação, do auxílio. Quando o cego de nascença brada, grita em altos brados, Senhor, filho de Davi, cura-me. Os discípulos ficaram incomodados, foram tentar molestá-lo, demonstrando de que não deveria ficar gritando ali e tal. Mas Jesus fala, trazei-mo aqui. E quando o cego chega perto de Jesus, a pergunta clássica do Cristo, que queres que eu te faça? Sabia, mas fazia com que a pessoa valorizasse a sua busca, valorizasse o seu esforço. Que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Crês que eu te posso fazer ver? Creio, Senhor, creio. E Jesus então untou-lhe os olhos com um lodo feito de terra do chão ali batido, com a sua própria saliva, e esse unguento bizarro, estranho, né? Devolveu a visão ao cego de nascença. Jesus manda que ele vá à piscina de Siloé, né? E aí ele vai à piscina, se banha os olhos, que estavam então cobertos por aquele lodo, aquela lama improvisada, e aquele cego passa a ver. Assim, narrando linearmente, a gente não tem ideia do que foram aqueles momentos para aquele homem. Precisaríamos ter uma alta sensibilidade espiritual para podermos compreender a dimensão desse feito, a dimensão desse momento.
Consolação chegou para o cego, porque o cego procurou Jesus, porque queria ver. Desceram pelo telhado o paralítico de Cafarnaum. 38 anos, Natanael ben Elias estava paralítico. Não tinha como chegar pelas portas da casa onde Jesus estava, com a sala apinhada de gente. Mas pelo telhado, numa clareira que abriram lá no telhado, desceram no seu catre. E Jesus, o Consolador, determina que ele se levante e ande. Embora titubeante, ele o fez. E continuou andando. O Consolador foi à casa de Maria e Marta, inconsoláveis pela ideia da morte do irmão. Jesus devolve-o à vida. Lázaro volta. A consolação para Lázaro foi a restauração do seu corpo físico. Para a filha de Jairo, foi também a mesma coisa. Para o menino lunático, a consolação veio libertando-o de uma obsessão terrível. Para Maria de Magdala, foi a libertação de toda aquela dependência de uma sexualidade desregrada. Que ela, vítima das circunstâncias, acabou por ser também vítima das consequências. Consolação chegou. Para cada um no seu momento, na sua forma. Fôssemos levar aqui quantos casos, o homem da mão ressequida, né? O cego Bartimeu, que enxergava, ficou cego, voltou a enxergar, graças a Jesus. Zaqueu, que se libertou de um complexo de inferioridade, porque era um cobrador de imposto, tinha uma péssima reputação, não tinha amigos, não tinha ninguém. Jesus foi à sua casa, porque Zaqueu subiu lá no sicômoro, naquela árvore, para ver Jesus. Ele era um homem de baixa estatura, então ele precisava sobrepujar a altura maior dos outros, subindo naquela árvore. Jesus o viu. Não só Zaqueu viu ao Cristo. Jesus viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce, porque é necessário que eu vá à sua casa, que eu esteja na sua casa. E Zaqueu não compreendeu nada, mas o impulso consolador do Cristo fez com que ele se movesse. Linda a experiência de Zaqueu, maravilhosa. Porque tudo no Cristo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é espetacular, tudo não tem nada no Cristo que não tenha encanto, não tenha beleza, não tenha esplendor. Tudo no Cristo transcende. Tudo no Cristo extrapola o senso comum. Porque o Cristo é único. É o modelo e o guia da humanidade. Allan Kardec perguntou no Livro dos Espíritos aos luminares da codificação, que, aliás, ontem, né? O Livro dos Espíritos foi aniversário do Livro dos Espíritos, 18 de abril. Anteontem, 3, 4 dias atrás, comemoramos aí o aniversário do Livro dos Espíritos, né? Então Kardec perguntou aos espíritos: qual o maior espírito que Deus ofereceu ao mundo, aos homens, para lhe servir de modelo e de guia? E os espíritos respondem: Jesus. Não tem outro. Por isso é que é uma alegria imensa estar com Cristo, falar do Cristo, buscar por Ele. Então, meus amigos, o Cristo Consolador é o nosso refúgio nas horas das aflições. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e até um outro dia, se Deus quiser. Muito obrigado.